Projeto T2TRP Phoenix, MySQL Workbench. Vamos ter aqui uma introdução, então, a esta ferramenta, né, MySQL Workbench, que nós vamos utilizar, então, para modelar o nosso banco de dados. Se você der uma olhada no histórico do MySQL Workbench, e ele está disponível aqui na Wikipedia, você vai ver que o MySQL Workbench ele veio do DB Designer, né? Então nós costumávamos utilizar o DB Designer nos nossos treinamentos, no T2TRP 1.0, 2.0, no Syscon, né? Nós modelamos o banco de dados utilizando o DB Designer, né? Que foi feito aí no Delphi 7 e no Calyx, tá? Existe uma versão do DB Designer chamada DB Designer Fork, onde você pode gerar o script de dados para diferentes bancos de dados, não só para o MySQL, tá? Então, o desenvolvedor, que com o tempo você vai ver nesse histórico, né, que a partir do DB Designer foi criado o MySQL Workbench, tá? E é ele que nós vamos utilizar, então, para modelar aqui o banco de dados do T2TI ERP Phoenix, tá bom? Quando você abre, né, o MySQL Workbench pela primeira vez, você encontra então essa tela, tem um welcome aqui. Nesse welcome você pode ver que tem 3 links, um para você seguir para a documentação, um para o blog e um para os fóruns de discussão. Então, quando você clica ali, por exemplo, em fóruns, você é direcionado para essa página aqui, onde você pode ver, né, vários posts relacionados ao MySQL Workbench, tá? Então, por exemplo, digamos que você tem uma dúvida sobre MySQL Workbench e Firebird. Então, você já pode procurar, por exemplo, aqui por Firebird e se houver, né, algum post relacionado a isso, eles vão aparecer, tá? Então, procedimento de conversão do Firebird para o MySQL e por aí vai, tá? Voltando no MySQL Workbench, nós temos aqui o blog. Tá? O blog vai falar então aí, vão ter vários posts nesse blog, tem aqui algumas FAQs, tá? Aqui estão as páginas disponíveis nesse blog, ok? E pelo que parece, sempre que uma versão ela é lançada, tem um post aqui no blog, tá? Então, se você quiser acompanhar o blog também é interessante. Finalmente, nós temos aqui a documentação. Tá? Então, aqui está toda a documentação do MySQL Workbench, tá? Você tem aqui informações gerais, instalação, configuração, conexões, ferramentas administrativas, ferramentas de performance, desenvolvimento de banco de dados, design e modelagem do banco de dados, que é o que vai nos interessar aqui neste momento, tá? Então, a interface da modelagem e por aí vai, tá? Toda a documentação do MySQL Workbench se encontra aqui nessa página, tá? Sendo que também existe uma documentação em PDF, que ela se encontra neste link aqui, ó. downloads.mysql.com docs workbench PDF. Se você procurar no Google, né, por MySQL Workbench File Type PDF, você fatalmente vai chegar nesse arquivo aqui, tá? Deixa ele carregar aí para a gente dar uma olhada. É basicamente essa mesma documentação que nós estamos vendo aqui, ok? Mas num formato PDF. E aí está, né? Você vê que esse manual ele tem aí pouco mais de 450 páginas. E, como eu mencionei, ele é basicamente aquela documentação que nós estamos vendo ali no formato HTML. Mas pode ser que você queira, de repente, imprimir isso aqui e estudar, né? Tem pessoas que preferem ler em algo impresso do que estudar na tela do computador, tá? Então tá aí. Se você quiser se aprofundar em tudo que tem disponível no MySQL Workbench, este aqui é o caminho, tá bom? É uma documentação em inglês, né? Você pode buscar aqui no Google dessa forma também. MySQL Workbench File Type
PDF e veja o que vem. Tá? De repente tem aqui alguma documentação em português, né? Aí você pode baixar, pode estudar, tá bom? Mas o que nós vamos mostrar aqui durante essas próximas videoaulas, né, durante esse pequeno treinamento aqui de MySQL Workbench, é o suficiente para você acompanhar o treinamento do 3TRP Phoenix, tá? Retornando aqui no MySQL Workbench, então nós temos aqui essa parte inicial, né, que aponta para o blog, para o fone, para a documentação. Aqui no lado esquerdo nós temos 3 ícones principais. Esse primeiro é referente às conexões, e aqui embaixo nós já estamos vendo 2 conexões, né? Tem uma conexão para a AWS, tem uma conexão local, tá? O segundo ícone, ele é referente aos meus modelos. Veja que eu tenho 3 modelos aqui criados, né? Todos eles foram salvos nessa pasta testes, tá? E o terceiro é referente à migração, tá? Esse cara aqui ele vai te ajudar a migrar de um banco de dados para o MySQL, tá bom? Então, se você tem uma conexão ODBC para outro banco de dados, esse cara vai te ajudar a realizar essa migração para o MySQL, tá bom? Nós não vamos cobrir essa parte aqui no nosso treinamento, pelo menos por enquanto, tá? Vamos retornar aqui, então. Nós temos um menu aqui em cima, e esse menu ele pode alterar um pouco dependendo do que você está selecionando, tá? Mas a princípio nós temos aqui um file, onde você pode criar um novo modelo, pode abrir uma nova tab para realizar consultas SQL, porque essa ferramenta não é só para modelagem, tá? Ela é uma ferramenta que você pode executar comandos diretamente no banco de dados. Sejam eles comando DDL, comandos DML, tá? Você pode gerenciar o seu banco de dados a partir daqui do MySQL Workbench, tá? Então, nós temos aí essa Query Tab, temos aqui para abrir um modelo, temos para executar um script, né? Digamos que você fez um dump do seu banco de dados, né? Quando você tem um banco de dados, você pode gerar um script para criar o banco de dados, criar as tabelas, criar as views, criar as storage procedures e inserir os dados do banco, tudo num script só, tá? Aqui você abriria um script desse e o executaria, ok? Ou um outro script qualquer, pode ser apenas um script para inserção de dados, por exemplo. Temos um Open Recent aqui para abrir modelos recentes, no caso eu tenho 3 aqui que eu andei testando. Aqui para fechar uma aba e aqui para sair. No Edit são aquelas opções comuns de edits mesmo, tá? Que é o faz de novo, refaz, refaz no caso é a mesma coisa, né? Seria o redo. Temos o undo, que seria o Ctrl Z, desfazer, recortar, copiar, colar, deletar, selecionar tudo, encontrar alguma coisa e algumas preferências, tá? No menu View, nós temos aqui um Home para ir para a página inicial, e esse menu ele de repente pode ser adaptado com as coisas que estão abertas aqui, com as ferramentas que estão abertas, tá? Banco de dados, temos aqui conectar o banco de dados, gerenciar conexões, engenharia reversa, transferência de esquema, Wizard Migration, né? Então, para você realizar uma migração, que vai ser um passo a passo para fazer essa migração. E esse último é editando aí alguns tipos de dados para uma migração genérica, tá? Migração nós não vamos nos preocupar com isso no momento. Em ferramentas nós temos aqui ferramentas de configuração, backup e restore, né? Então você vai fazer um backup e um restore nessas opções aí. Script, temos aqui criar um novo script, abrir um script, executar um script, tá? E finalmente a ajuda, né, com alguns menus relacionados a help, no caso aqui do MySQL Workbench, tá? Você pode ver aqui sobre o MySQL Workbench, pode verificar se existem atualizações e tudo mais, tá? Essa versão que eu estou utilizando do MySQL Workbench é a versão 8 Community Edition. Até a versão 6, né, existia a opção de você abrir o mesmo arquivo do DB Designer, tá? Então, se você tem uma versão mais antiga do Workbench, até a versão 6 lá, você pode abrir aquele XML do DB Designer e vai funcionar, tá? Mas você vai ver que não vai ser preciso fazer isso, né? Mesmo com o banco de dados do Syscom, é possível fazer uma engenharia reversa, tá? E ele vai gerar o modelo para a gente com base no banco de dados que já está pronto, tá certo? Você não precisa se preocupar com aquele modelo lá do Syscom que foi feito no DB Designer, tá?
Então é isso, né? Esse overview é para você se acostumar aqui com o ambiente do MySQL Workbench, né? Você pode dar um stop agora nos vídeos e começar a mexer com ele, tá? Dá uma olhada aqui nos menus, tenta fazer uma nova conexão, tá? Para você ir se ambientando com as opções que ele te oferece, tá bom? E daí você vai continuando com as videoaulas, né? Para você ver o que a gente vai construir durante esse treinamento, para você realmente, de fato, dominar essa ferramenta ao ponto de conseguir acompanhar, né, o que nós vamos fazer no T2T RP Fênix, tá?